Bom dia para todo mundo. Antes de nós começarmos a mensagem de hoje, com o tema O Deus que capacita, nós vamos lembrar do Deus que consola, que conforta também. E eu queria fazer uma oração aqui, em nome da família dos nossos irmãos, do Bruno, da dona Marilza, que perderam a mãe e a avó, essa semana, na quarta-feira. Então, que esse Deus que capacita, que conforta, que nos dá o alento que nós precisamos nessa hora de dor, possa fazer isso com a família desses nossos irmãos. Então, vamos orar, pedindo a Deus, então, o conforto dele para essa família e também sobre a mensagem de hoje. Oremos. Senhor, bondoso Deus e maravilhoso Pai, nós estamos felizes, Senhor, porque estamos mais uma vez nessa manhã, nesse primeiro dia da semana, para prestar um culto ao Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Queremos, ó Pai, nesse momento, pedir o consolo, o conforto, a força do Senhor sobre a família desses nossos irmãos, o Bruno, a dona Marilza, Pai, pela perda que eles tiveram essa semana, da mãe e da avó, daquela patriarca da família, Pai, a dona Norvina, que veio a falecer na quarta-feira. O Senhor que é todo poderoso, o Senhor que é aquele único Deus que capacita, que nos traz o alento que nós precisamos na hora de dor, Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor o faça isso na família desses nossos irmãos. Peço ao Senhor também, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco nessa mensagem, que o Senhor me use, Pai, como instrumento, como ferramenta do Senhor, para transmitir a Tua palavra aqui, Pai. Obrigado mais uma vez pelo Seu Filho Jesus, que deu a vida por nós naquela cruz, e é em nome dele que nós estamos aqui e oramos. Amém. Nós temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que é o único Deus, é um Deus que, como nós oramos aqui, que nos conforta, é um Deus que nos cura, que nos regenera, que nos transforma, mas também é um Deus que nos capacita. Isso é um fato. Nós podemos ler no Velho Testamento, no Novo Testamento também, Deus como Pai, Jesus como Filho, capacitando pessoas a trabalhar na obra dele. Nós lemos agora mesmo, essas passagens de Mateus capítulo 4, e o versículo 18, 19 e 20, mas eu queria ficar nessa passagem aqui, do versículo 19, quando Jesus caminhando, na praia lá do Mar da Galileia, ele vê aqueles dois homens pescadores, e fala essa frase para eles, Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Nesse momento, Jesus começava a escolher aquelas pessoas, aqueles homens, que iam ajudá-lo no trabalho de pregar a palavra, não a palavra em si, porque Jesus ainda não tinha falecido, mas de falar do reino de Deus, E a gente vê que Jesus, ele escolheu pessoas, assim, pelo histórico que nós sabemos, incapacitadas para esse trabalho. Mas e para nós hoje, irmãos? Será que Jesus hoje também nos chama, eu e você, e não diz a mesma coisa? Siga-me e eu os farei pescadores de homens. Quando nós vemos Jesus falar, ide e pregai o Evangelho, é a mesma coisa que Jesus estava falando para esses dois apóstolos, que foram escolhidos como Jesus, conforme a vontade de Deus, e outros também que Deus escolheu, Jesus escolheu. A função para nós hoje, irmãos, é a mesma: ide e pregai o Evangelho. E muitas vezes a gente se acha incapacitado disso. E tem uma situação interessante, eu vou dizer que é um fenômeno que acontece
Acho que talvez a maioria de nós que conhecemos a igreja verdadeira de Jesus Cristo, como eu e você, e eu queria citar o exemplo da minha vida espiritual. Parece que acontece um bloqueio, uma transformação, quando nós conhecemos a palavra verdadeira, a igreja verdadeira de Jesus Cristo, porque eu penso que talvez a maioria de nós aqui servíamos a Deus, né, o pensamento era de servir a Deus em uma denominação ou em um grupo religioso, que nós hoje sabemos pela palavra, né, que não faziam totalmente a vontade de Deus, e hoje nós conhecemos a verdade sobre a palavra de Deus, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, e eu não estou falando especificamente, né, dessa congregação, mas da igreja bíblica de Jesus Cristo, que nós fazemos parte hoje. E é interessante que acontece esse fenômeno, e isso aconteceu comigo, irmãos, e eu penso que acontece, até por observação do tempo que eu tenho congregando na igreja de Jesus Cristo, acontece isso com a grande maioria de nós, talvez um pouco mais com os homens do que com as mulheres, mas eu vejo que isso acontece, que é o fato que nós servíamos a Deus numa determinada denominação ou num grupo religioso, e nós tínhamos funções nesses lugares que nós servíamos, nós ensinávamos, nós fazíamos parte de algum ministério, nós pregávamos a palavra, várias funções talvez você e eu tínhamos quando nós éramos um denominacional, vamos assim dizer. E quando nós passamos a ser da igreja de Cristo, parece que a gente dá uma estagnada. E eu penso, irmãos, que isso tem dois aspectos. Um aspecto bom e um aspecto que pode ser negativo. O aspecto bom, talvez, dentro desse pensamento aí, que a gente estagna um pouco, eu vou colocar algumas palavras aqui, ó. A gente se sente um pouco com complexo de incapacidade, ou então, né, sente o peso da responsabilidade, ou até tem um zelo aí pela sã doutrina. Esse seria o ponto positivo, né? Porque nós sabemos que hoje nós servimos a Jesus Cristo, e nós temos que fazer a vontade dele, não a nossa. Não que nós tínhamos esse pensamento quando nós servíamos num local onde não fazia a vontade de Deus. O nosso desejo ali era fazer a vontade de Deus, mas a gente era ensinado a fazer diferente, a doutrina do homem, não a doutrina do Senhor que está nesse livro. Mas acontece esse fenômeno, a gente dá talvez pelo peso da responsabilidade, e isso é bom, né? Porque é uma demonstração de que você entendeu que agora você está sujeito ao Pai. Você tem que fazer a vontade de Deus, não mais a sua vontade, ou não mais a vontade de um grupo ali que te ensina que você deve fazer de uma forma ou de outra. E é interessante que a gente anda pelas denominações. Eu estou falando mais uma vez no meu exemplo, passei por algumas denominações e cada uma ensinava para eu fazer diferente, e eu não questionava isso, eu seguia. Eu não ia até as Escrituras para me capacitar daquilo que Deus queria que eu fizesse. E tem esse ponto positivo, né? Hoje eu tenho zelo, né? Então, a responsabilidade de estar aqui falando para vocês, a responsabilidade de dar aula, né, na escola dominical, a responsabilidade de ensinar as crianças, ensinar os jovens, né? É comigo e com Deus agora. É claro que nós estamos servindo uma congregação, mas a responsabilidade nossa é diretamente com o Senhor. E a palavra fala, né? Ai daquele que ensinar diferente daquilo que está sendo ensinado por Deus, né? Eu lembro muito do versículo de Mateus 7, 21 e 22. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então isso pesa para nós. E isso é um ponto positivo, é sinal de que você realmente entendeu a quem é que você serve agora e a responsabilidade que está sobre a sua mão. Mas eu penso que tem um ponto que pode ser negativo. Acredito até que tenha um momento aí de transição em que a gente para, né, e pensa, reflete, né, naquilo que nós fazíamos lá fora
e naquilo que nós temos que fazer como igreja de Jesus Cristo hoje. E existe um período aí de adaptação, talvez, não é? Mas o perigo é você estacionar, você ficar inerte nisso. Esse é o grande risco, de você achar que você está aqui aos domingos é o suficiente para a sua vida espiritual, para você mesmo, né? Para o seu crescimento, para a sua capacitação espiritual. Isso é um perigo, né, irmãos? Nós não podemos deixar que o nosso complexo de inferioridade, de incapacidade, né, nos coloque nessa situação. Nós não podemos pensar que essa responsabilidade que Deus quer de nós e servir a Ele, nos deixe parados, né? Nós temos que servir, né? Nós não temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio aqui, deu até a sua própria vida por nós, serviu a ponto de dar a sua vida, e nós também temos que fazer isso. Isso depende da nossa salvação, depende do nosso crescimento espiritual. Deus espera isso de nós, por isso que Ele é o Deus que capacita. Ele é o Deus que capacita. Você já deve ter ouvido, até de mim mesmo, tenho certeza disso, se você já estava aqui, alguém falar dessa frase aí, ou mensagens, várias mensagens sobre essa frase: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É bem conhecido dentro do mundo espiritual, vamos falar assim, das igrejas, né? Essa frase, tá? Que não é um versículo bíblico, é uma frase humana, né? E até eu mesmo já falei sobre isso, já preguei sobre isso aqui, usando como base essa frase: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Irmãos, eu penso que quando eu preguei sobre isso, eu não estava muito capacitado não, tá? E eu vou explicar por que eu falo isso. Porque se a gente for analisar essa frase, e pelo que eu consultei lá pela internet, quem disse essa frase foi Albert Einstein, tá? E se você pensar, tem um pouco de relação isso sim. Mas pensa bem, irmãos, na primeira parte da frase aqui, ó: Deus não escolhe os capacitados. Então o que eu estou falando aqui, que Deus só escolhe os incapacitados? Será que é isso? Será que eu tenho essa autorização de Deus de falar que quem é que Ele escolhe, né? Uma vez que isso não está declaradamente na Bíblia, né? Será que Deus não escolhe os capacitados? E o que nós diríamos, por exemplo, de Paulo, né? Eu era um homem capacitado, o apóstolo Paulo, talvez capacitado fazendo uma coisa errada, vamos dizer assim, né? Que era o que ele fazia, né? Um perseguidor do cristão, mas era um homem capacitado. A gente pode pensar também em Salomão, era um homem capacitado, tão capacitado, penso eu, que pediu mais capacidade, mais sabedoria a Deus ainda. Então será que eu estou falando correto quando uso essa expressão de que Deus não escolhe os capacitados? Penso que não. Então eu quero voltar atrás naquilo que eu falei. E olha a outra parte do versículo, não, da frase: Deus capacita os escolhidos. E isso é uma verdade. Deus capacita os escolhidos. Mas, irmãos, eu penso que quando a gente fala dessa forma, parece que a gente está falando que Deus escolhe somente alguns. Nós estamos hoje aqui dentro desse prédio aqui em 231 pessoas. Nem todos que estão aqui fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Nós esperamos que todos vocês que estão me ouvindo aqui, um dia sejam da nossa família aqui de Cristo. Mas nós somos em mais de 250 irmãos aqui no Guanabara. Será que Deus escolhe um e não escolhe outro? Isso leva a pensar que Deus capacita somente alguns que Ele escolhe. Então talvez aqui dos 230 que nós estamos aqui dentro, Ele vai capacitar, será que somente 20? Né? Vai escolher somente 20? Então o ponto aí é na palavra escolhidos, né? Os escolhidos. Você lembra da mensagem do Alan do dia 28 de outubro?
a data em que o Brasil elegeu o novo presidente da República aqui do Brasil, que é o Alan, eu não lembro exatamente o título da pregação, mas ele falou sobre impeachment, né? Então, lembra que que Alan falou lá sobre quem? Os escolhidos, os eleitos, a palavra é essa, os eleitos, né? E quem são os escolhidos aqui? São os eleitos. Quem são os eleitos, irmãos? São todos aqueles que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, como eu e você aceitamos, que passamos pelas águas do batismo. Então, eu não posso falar que Deus capacita um e não capacita o outro. Deus capacita os escolhidos. E Deus escolheu quem? Todos. Eu preguei uns dias atrás, usando um versículo que fala, né? Porque Deus amou o mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê, esses são os escolhidos, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você, irmãos, que escolhemos servir a Cristo, eu e você que tomamos essa decisão, nós somos os escolhidos. E você pode ter certeza, Deus capacita eu e você. Deus tem todo o poder e quer nos capacitar para a obra dele. É claro que cada um tem um talento diferente, né, irmãos? Eu tenho certeza que tem irmãos que pregam muito melhor do que eu aqui em cima, não é? Imagine, irmãos, se eu tivesse que dirigir os cânticos aqui, né? Com certeza Deus me capacitaria para isso. Mas eu espero que você não tenha essa experiência, né? Porque eu não tenho esse dom, né? Vai doer um pouco dos seus ouvidos, apesar que o louvor é de todos nós, né? Não é só meu, entendeu? Mas o fato é, Deus nos capacita, irmãos. Ele quer nos capacitar, Ele quer nos tirar dessa zona de conforto que às vezes nós entramos por esses pensamentos de ser incapazes, né? De zelo, de peso da responsabilidade. Deus quer nos capacitar. Agora, como que Deus faz essa capacitação? Como será que Deus nos capacita, hein, irmãos? Vamos pensar um pouco aqui, esse era o ponto principal da minha mensagem hoje. Deus capacita, e eu queria discutir com você um pouco de como Deus faz isso, um pouco, tá? Porque tem muito mais para falar aqui do que eu vou falar por causa do nosso tempo. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de como Deus não capacita, e infelizmente no mundo espiritual, no mundo religioso, vamos falar assim, tem muita gente que pensa que Deus age dessa forma. Sabe como Deus não nos capacita? Não sei se você já ouviu falar, e provavelmente não, sobre telecarregamento. Você já ouviu falar de o recall que é feito nos produtos aí que dão defeito, né? Isso certamente você já ouviu, né? Mais comum nos automóveis, né? Mas qualquer produto de uma empresa passa por recall, quando tem defeito, quando é descoberta alguma anomalia. Eu trabalhei por mais de 25 anos dentro de concessionárias de automóveis, né? E uma boa parte do tempo como eletricista. E eu fiz muito recall em carro, da parte elétrica, né? E era interessante que quando um cliente trazia o carro para fazer um recall, que era nessa parte eletrônica do veículo, né? Ele esperava que eu fosse trocar alguma peça do carro, tirar uma e colocar outra, né? Tirar uma peça que está com defeito e colocar outra. Mas o meu trabalho era diferente, eu instalava um computador num determinado sistema elétrico do carro, né? Numa central que a gente chama, que faz o gerenciamento do carro, e falando aqui no popular, tirava toda aquela programação que tinha e colocava uma nova. Esse era o recall que eu fazia. E esse processo chamava-se telecarregamento. Ou seja, tira o que está lá errado e coloca o certo dentro do computador lá que faz o gerenciamento do motor, do freio, do airbag do carro. Tem pessoas que pensam que Deus trabalha dessa forma, que você senta aqui e você ora bastante a Deus por um longo período, e você jejua, e Deus faz um telecarregamento, Ele manda lá um raio em cima de você, e você já está telecarregado com aquilo que você precisa, já te capacitou automaticamente. O nosso Deus pode fazer isso, irmãos, mas não é assim que Ele trabalha, tá?
Então nós vamos ver um pouquinho aqui de como é que Deus pode nos capacitar no nosso dia a dia. E nós vamos ver que depende muito mais da nossa ação, do nosso esforço, né? Deus quer que a gente saia da nossa situação de conforto. Depende muito mais da nossa atitude de querer, de ir atrás, do que dele mesmo. Ele está lá pronto a nos capacitar em tudo que for necessário, usar de várias ferramentas, e nós vamos falar algumas delas aqui. Mas é necessário, irmãos, que nós façamos a nossa parte. Deus não vai capacitar você se você ficar só sentadinho pedindo para Ele, né? Você vai ter que ir se esforçar. Inclusive, acho que foi Albert Einstein que falou, né, que alguém perguntou para ele, né, de onde vinha tantas boas ideias que ele tinha, né? Ele falou, acho que, eu não sei direito, tá, irmãos? Eu estou chutando aqui o que eu acho que ele falou. Mas ele falou, 10% é inspiração e 90% é transpiração, ou seja, trabalho, né? E no mundo espiritual também é assim. Se você quer ser capacitado por Deus, conte com Ele, né? Ele vai te dar todas as ferramentas para fazer isso. Mas a atitude tem que ser sua também, né? O que você ligar aqui na terra, Deus vai ligar lá no céu. Através do Espírito Santo. Olha que oportunidade que você tem de ser capacitado, irmãos. Você recebe esse Espírito que capacita. Você tem Ele dentro de você, te ajudando, te capacitando. Não fala lá que o Espírito Santo ensina? Lucas capítulo 12, versículo 12, vamos ver se é isso mesmo. Por favor, abra sua Bíblia lá. Se você está se capacitando aí durante as segundas-feiras no curso do Espírito Santo, com certeza você sabe desse versículo, né? Lucas 12, 12, se eu não estiver enganado, isso mesmo. Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12, eu vou ler aqui. Lucas 12, 11 e 12. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão. Versículo 12. Pois, naquela hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que deverá dizer. O Espírito Santo é uma ferramenta que Deus coloca dentro de nós com uma das funções de nos ensinar. E quando nós somos ensinados, irmãos, nós estamos sendo capacitados. Esse é o Deus que nos capacita. Que mais que Deus usa para nos capacitar? A sua palavra, obviamente. Vai lá para 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segunda Timóteo capítulo 3, versículos 16, e nós vamos ler o 17 também. O que fala aí? Que toda escritura é inspirada por Deus. Então está falando que toda a Bíblia é inspirada por Deus, tem a assinatura do Senhor. Ele é o autor de tudo que está escrito aí. Mesmo que vários homens tenham escrito, tenham sido escriba, o autor de tudo que está ali é o Senhor. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Mais uma vez, quando nós somos ensinados, nós estamos sendo capacitados, irmãos. E a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos capacitar. O que mais que está falando no versículo? Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando nós estamos sendo instruídos, irmãos, estamos sendo capacitados. E Deus tem essa ferramenta para nos capacitar, a sua palavra.
Aliás, é a única ferramenta que nós devemos usar como capacitação. É claro que nós temos outras ferramentas, vamos falar assim, que o homem até inventou, que nos ajuda. Se você está participando do treinamento que está tendo nas quartas-feiras à noite aqui, sobre evangelização na prática, olha a oportunidade para você se capacitar. O Alisson, acho que há 2 semanas atrás, trouxe um monte de material, que nós temos aqui na biblioteca, que nos ajuda nessa capacitação. Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder, irmãos, de nos capacitar. Então é mais uma ferramenta que Deus usa para capacitar eu e você. Vamos ver o que mais que Deus usa para nos capacitar. Através da congregação local. Eu vou falar aqui, eu coloquei em parênteses lá o Guanabara, porque eu faço parte aqui do Guanabara e eu tenho propriedade para falar daqui. Mas com certeza, qualquer igreja de Cristo te capacita também. Mas vamos ver como que Deus usa essa ferramenta, que é a igreja local, que é essa congregação, para capacitar você no seu dia a dia, irmãos. Será que nós temos oportunidade para sermos capacitados aqui no Guanabara? Vamos ver um pouco então. Através dos cursos de teologia. Aí você fala, pô César, mas eu já fiz 5 vezes o curso de teologia, já estou mais do que capacitado. Que bom, né? O Valdivino não está aqui hoje, que acho que ele já fez umas 10 vezes, mas eu queria que você perguntasse para ele. Ele já fez 10 vezes, eu pergunto para ele, se você vier pela 11ª vez aqui participar do curso de teologia, você não vai aprender, não vai ser mais capacitado ainda? Com certeza, irmãos, porque a palavra de Deus está sendo pregada, e com certeza isso nos capacita. Você pode ter feito o curso 5, 6 vezes, e você é prova que se você vier aqui prestar atenção na aula, você vai falar assim, puxa vida, eu não tinha prestado atenção naquele ponto lá, olha o que aquele versículo está falando, que interessante. Ou então, através de um comentário que alguém faz, de um irmão faz, de um versículo, ou então da pergunta que um aluno faz, poxa, nunca tinha pensado assim. Oportunidade de capacitação, irmãos, curso de teologia. E aqui, só esse ano, nós tivemos 4 cursos de teologia. Você pode escolher até o horário que você quer fazer. Nós tivemos à noite, nós tivemos de manhã, nós tivemos à tarde. Fora aí o estudo particular, que se você precisar também, nós estamos aqui para fazer, Então, mais que oportunidade que a igreja dá para você, que Deus dá essa bênção de nós temos aqui no Guanabara, toda essa oportunidade. Mas que mais, hein? Grupos casa, irmãos, se você não faz parte do grupo casa, de um dos grupos casa, você está perdendo a oportunidade de ser capacitado por Deus. Só no grupo casa, eu vou falar da minha pessoa, Deus está me dando 5 oportunidades, no mínimo, para mim ser capacitado através dos grupos casa. Eu e o Márcio, como evangelistas, nós temos a função, de preparar essas aulas que são dadas no grupo casa, escolher as lições, E a nossa capacitação começa aí. O primeiro ponto da minha capacitação é quando eu estou escolhendo, nós estamos escolhendo a lição que nós vamos colocar naquele determinado mês. Porque obrigatoriamente eu vou ter que estudar, ler sobre aquilo. E aquilo vai me capacitar, irmãos. É a primeira oportunidade que eu tenho, só no grupo casa, de me capacitar. A segunda é que depois que a gente escolhe a lição que nós vamos fazer no mês, nós vamos preparar o material, tudo aquilo que vai ser colocado naquelas 4 ou 5 semanas dos grupos casa. Vai ter que preparar aquele material, vamos ter que estudar novamente. Mais uma oportunidade de se capacitar. Quando nós vamos passar para os colaboradores e auxiliares, que são os irmãos responsáveis nos grupos para passar essa aula, nós fazemos uma reunião todo primeiro sábado do mês, por 3 horas aqui no prédio, para fazer essa passagem dessas aulas. É mais uma oportunidade que Deus está dando para mim, de ser capacitado, porque nós temos um grupo de irmãos ali, que está discutindo aquela lição, e aparece tão bons comentários sobre a lição,
sobre os versículos, sobre aquilo que está sendo colocado, capacitação. Depois, irmãos, a quarta oportunidade que eu tenho é quando eu vou me preparar para dar aula naquele grupo casa. Eu dou aula na terça-feira lá em Cosmópolis e geralmente na terça-feira de manhã eu vou estudar a lição daquela semana. Mais uma oportunidade que Deus está me dando para mim me capacitar através do grupo casa. E a quinta, irmãos, é quando eu vou aplicar a lição com os irmãos, até mesmo com os visitantes que ali estão. Aparece, eles vão comentar alguma coisa que vai me chamar a atenção. Puxa vida, nunca tinha prestado atenção nesse detalhe do versículo. Irmãos, eu já trouxe mensagens aqui no Guanabara relacionado a uma pergunta que foi feita no grupo casa lá em Cosmópolis, que me chamou a atenção naquele versículo. Daquele comentário que eu nunca tinha percebido aquele detalhe, eu consegui tirar uma mensagem. É Deus nos capacitando, irmãos. Então, se você não faz parte do grupo casa, você está perdendo a oportunidade de ser capacitado. O que mais? Grupo de leitura anual, aquela leitura que os irmãos fazem, né? Da palavra de Deus, a leitura num ano, né? Oportunidade, se você está nesse grupo, se você está lendo a palavra de Deus, com certeza você vai ver coisas ali, puxa vida, já li isso aí, não tinha percebido isso. Ou então algum comentário que algum irmão faz no grupo, ponto para que você possa ser capacitado por Deus. O que mais? Escola dominical, né, irmãos? O que falar disso? Nós estamos aqui com o intuito de prestar um culto a Deus. E Deus é tão bom conosco, irmão, que Ele nos dá a oportunidade de nos capacitar através da escola dominical. Seja você jovem, criança, adulto, visitante, olha a oportunidade que Deus está te dando aí. Aliás, o tema, né, para os adultos aqui, né, o propósito de Deus para a igreja. Olha que tema bom para você aprender. Então, irmãos, escola dominical, seja você um aluno ou seja você um professor. Nós estamos em fase aí de escolher professores para a escola dominical. Nós temos falado nas últimas semanas aí sobre isso, né? Se você tem esse desejo de ser um professor, uma professora da escola dominical, né? Procure a Nívia. Oportunidades que Deus tem nos dado de nos capacitar. O que mais? Culto a Deus. O culto a Deus. Você vê como Deus é bom. Estamos aqui para prestar um culto a Ele. E mesmo assim Ele é tão bom que Ele está dando oportunidade para a gente se capacitar. Seja através da mensagem, da oferta, da ceia, seja através dos cânticos, através da pregação, através do culto a Ele, que nós vamos prestar a Ele, nós somos capacitados também. O que mais, irmãos? Olha que interessante. Ação do Ministério Sal e Luz. Mas eu sou capacitado no que, César, nisso? Vem participar uma quarta-feira, irmãos, com esse ministério que faz ajuda e evangelização a moradores de rua, para você ver como Deus vai te capacitar a ver a necessidade do seu próximo. Venha participar para você ver. E eu estou falando aqui só de um ministério. Quantos ministérios nós temos aqui no Guanabara, irmãos? Cursos extras, eu acabei de falar agora há pouco do curso do Espírito Santo que está acontecendo, né? Daquele treinamento sobre evangelização na prática. Se você está vindo nesse curso, irmão, você sabe quanto Deus tem capacitado você a ser uma pessoa que tem habilidade em evangelizar, né? Sabe como chegar numa pessoa através de uma pergunta, de um comentário que ela faz, aonde você vai procurar na Bíblia informações para que você possa mostrar a verdade para essa pessoa. Capacitação, né? Fora os outros cursos que a gente pode falar aqui, que é dado durante o ano aqui no Guanabara, o leque, né? Eu falei do Guanabara até agora, mas olha, nós temos o EJOC, nós temos o ENOC, nós temos a ENOCA, nós temos o Enfoque. Então, ENOC, o encontro de homens,
Enoque, encontro de mulheres. Enfoque, encontro de famílias. Ejoque, que acontece agora no começo do mês de dezembro, um encontro de jovens. Nós temos lá o CRE, que é aquela semana intensiva, que vai ter um novo formato a partir do ano que vem, mas é aquela semana intensiva de estudos. Olha, uma fonte de capacitação assim, irmãos, tremenda de Deus. O 3 em 1 lá em Curitiba, e a gente pode continuar falando aqui de várias oportunidades que Deus oferece a mim e a você para nos capacitarmos, irmãos. Então, irmãos, oportunidade Deus tem nos dado, só que nós temos que nos mexer, né? Nós temos que nos esforçar. Com certeza, irmãos, a palavra de Deus fala que aquele que está se sentindo com falta de capacidade ou de conhecimento, vamos falar assim, busque, peça a Deus que Ele vai dar de bom grado. Eu acho que Tiago capítulo 1, versículo 5 que fala isso. Procure a Deus, mas faça a sua parte também, irmãos. Com certeza Deus vai dar todas as oportunidades, vai lançar todas as ferramentas necessárias para que você se capacite. E eu e você, irmãos, precisamos estar capacitados para o nosso crescimento espiritual, para a nossa salvação, para que Deus possa nos usar realmente como instrumento na mão dEle, não só dentro da congregação, mas fora também, com a nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. E Deus é tão bom que Ele faz isso. Além de ser um Deus todo-poderoso, que nos dá a salvação, que nos transforma, nos regenera, transforma a nossa vida, Ele também é um Deus que nos capacita. E eu espero, irmãos, que eu e você possamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo de Deus. Pensa, irmãos, que nós temos países aí que a palavra de Deus é proibida de ser pregada, que as pessoas não podem se sentar e conversar sobre a palavra de Deus. E olha que bênção nós temos nesse país, nessa cidade, nessa congregação, para sermos capacitados por Deus. E eu espero que eu e você possamos realmente aproveitar essas oportunidades de um Deus que capacita. Amém? Vamos orar. Senhor, bondoso Deus e maravilhoso Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus tão bom, é um Deus que deu o seu Filho para nos salvar naquela cruz, Pai. É um Deus que nos cura, é um Deus que muda, regenera a nossa vida, é um Deus que transforma, é um Deus que faz milagres aonde nós não conseguimos imaginar. E além de tudo, é um Deus que nos capacita, que nos dá todas as ferramentas necessárias para que nós possamos ser capacitados. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua igreja local, que nos capacita, Pai, que nos dá essas ferramentas, que nos faz sair dessa inércia que muitas vezes nós mesmos estamos, ó Pai, por nos acharmos incapacitados. Mas no Senhor nós somos mais do que capacitados. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá. Continue, Pai, nos ajudando, nos dando a coragem, Pai, o discernimento, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai, para que possamos cada vez mais estar capacitados, não só, Pai, a fazer a Sua vontade, mas também a apresentar a salvação que o Seu Filho oferece através da cruz, Pai. É em nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.